foi mais ou menos o tempo que a gente saiu daqui para ir para o Rádio Clube. Obrigado, querido. E ninguém mudou, está todo mundo igual. Pega essa unção aqui também, gente. Ninguém mudou, está todo mundo a mesma coisa. O que é isso? E me senti tão bem aqui, tão à vontade, me sinto em casa. Não dá nem vontade de ir embora, dá vontade de ficar. Mas eu quero agradecer a Deus, quero agradecer essa família tão maravilhosa que Deus colocou no nosso coração. E apesar dos anos, nós nos mantivemos os mesmos, somos pessoas que servimos a Deus, todos juntos com o mesmo propósito, amém? De chegar no céu e poder estar com o Senhor na Nova Jerusalém. Aleluia! Eu quero compartilhar com você uma palavra nessa noite, cujo tema é júbilo, o ano do júbilo que nós estamos, e eu tenho certeza de que Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Aleluia! Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, Salmo 100. Aleluia! Prometo não demorar, mas eu quero nessa noite fazer você compreender aquilo pelo qual Deus trouxe-me aqui. Trago um abraço da minha esposa, ela não pôde vir, ficou na igreja, auxiliando lá o pessoal, e trago um abraço da igreja do Rádio Clube também, que tem um carinho muito especial por vocês, apesar de não conhecerem, mas a gente fala muito de vocês lá, né? Vocês lá no Rádio Clube são muito bem conhecidos, e quando eu falei que vim aqui para Vicente Carvalho, aí todo mundo brilhou os olhos, né? Falei, não, mas fiquem aí, fiquem aí. Salmo de número 100, aleluia. Mesmo assentado, você pode ler comigo, que diz assim o texto da palavra do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graça e em seus átrios com louvores. Rendei-lhes graças e louvai o seu nome. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração em geração. Amém. Bendito Deus, Pai eterno, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra. Espírito Santo, seja bem-vindo, que possa concluir aquilo pelo qual o Senhor começou nessa noite. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Falando a respeito de júbilo, o ano do júbilo, o significado de júbilo, eu acredito que você já tenha sabido, mas só para deixar registrado aqui, o significado de júbilo é uma alegria excessiva, é uma grande sensação de felicidade. O júbilo é um estado de imensa alegria, de felicidade transbordante. E júbilo não se trata de uma animação que você pode conter, porque alguém que está tendo esse sentimento de júbilo, muitas vezes não consegue conter a alegria que há dentro do seu coração. Entrar em júbilo é alegrar-se de uma maneira que não dá para esconder. Quando alguém está expressando a sua alegria de júbilo, você logo vai compreender na sua face. Você logo vai ver que a sua face vai mudar, o semblante vai mudar, as atitudes vão mudar,
tudo aquilo que há em volta acaba mudando por causa do ambiente pelo qual essa pessoa está envolvida. Agora, falar de júbilo diante de situações e cenário que nós vivemos hoje, talvez para alguns seja algo que impossível de viver, porque todos os dias nós estamos nos deparando com adversidades e com dificuldade. Todos os dias nós estamos muitas vezes frustrados com alguma situação, muitas vezes com algumas circunstâncias que cercam a nossa vida. Muitas vezes nós estamos vivendo momentos que não gostaríamos de viver. E quando se fala em ano de júbilo, parece uma coisa que está fora de contexto nos dias de hoje. Como é que pode vivermos um dia de júbilo, ou um ano de júbilo, diante de um cenário pelo qual vivemos, cenário político, cenário onde as pessoas, elas não mais se preocupam uma com as outras, cenário onde cada um tem vivido a sua própria vida, cenário onde você vê e compreende que há muitas discórdias no meio do ser humano, onde há divórcio, onde há filhos rebeldes, onde pessoas encontram-se desempregadas, não conseguem suprir as suas necessidades muitas vezes. Como é que pode viver um ano de júbilo diante de um cenário como esse? Então, quando nós vamos no Salmo de número 100, a gente vai passar a compreender o que o salmista estava querendo dizer, o que o salmista estava querendo expressar, porque o júbilo, ele é fruto de algo positivo, e isso não tem nada a ver com o ambiente ou com o cenário pelo qual nós estamos vivendo, porque se nós vamos comparar o cenário que nós vivemos com o cenário que Deus está proporcionando para nós, nós vamos ter que decidir: ou nós vivemos o cenário pelo qual Deus está estabelecendo para nós, ou nós vamos viver o cenário que o mundo oferece. Porque hoje o cenário que o mundo oferece é um cenário desfavorável, é um cenário onde muitos não têm essa perspectiva de vida. Quando você anda pela rua, você vê pessoas sem nenhuma perspectiva de sonho, você vê pessoas que não conseguem acreditar que amanhã pode ser melhor. Mas quando você olha o contexto pelo qual Deus tem preparado para a sua igreja, o contexto muda, porque quando nós falamos a respeito de júbilo, nós falamos não pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, mas o salmista, ele deixa uma coisa muito clara para a vida, não só da igreja, mas o que Deus quer é que toda a terra pudesse celebrar a Ele com júbilo. Então o salmista diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Essa é a intenção, essa é a vontade de Deus para a vida do ser humano, que todos possam celebrar ao Senhor. Mas diante de um cenário pelo qual nós vivemos, nem todos conseguem compreender esse momento, nem todos conseguem ter essa facilidade. Mas aí o salmista, ele vai ainda no verso de número 2, ele diz o seguinte: servi ao Senhor com alegria. Esse é o ponto-chave que nós vamos tratar nessa noite a respeito de júbilo, porque quando você vai servir ao Senhor por causa das circunstâncias que você está vivendo, é óbvio que muitos cenários de pessoas, elas irão viver um cenário de abatimento, elas irão viver um cenário de afastamento do Senhor por causa das circunstâncias pelo qual estão vivendo. Agora, quando nós olhamos a respeito da palavra de Deus, sobre o cenário que Deus tem preparado para a vida da igreja, é um cenário diferente. Não é um cenário que o mundo oferece, mas é um cenário onde Deus está proporcionando a oportunidade de servirmos a Ele com alegria. Servirmos a Ele com alegria não é servir porque Deus tem algo para oferecer, não é servir porque Deus, Ele vai abrir a porta para mim, não é servir porque eu quero ter todos os sonhos realizados na minha vida, não. A servir ao Senhor com alegria é fazer com que a sua vida, ela possa estar estabilizada, ela possa estar presa nele, ela possa estar vivendo algo que, independente das circunstâncias que você está vivendo, o teu coração se alegra com Deus, o teu coração se alegra por saber que a presença de Deus está sobre a tua vida e que Ele tem cuidado de você todos os dias.
Por isso que o salmista, ele está dizendo, servir ao Senhor com alegria. Agora, o segundo ponto do versículo 2, ele diz o seguinte: apresentai-vos a Ele com canto. Apresentai-vos a Ele com canto. Essa é o nível do qual a igreja, ela precisa viver. Porque quando nós, muitas vezes, nos apresentamos ao Senhor, nós nos apresentamos medindo a presença do Senhor pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, se as coisas estão fluindo como eu quero, a presença do Senhor está sobre a minha vida, então eu posso celebrar ao Senhor, eu posso cantar ao Senhor, eu posso jubilar ao Senhor. Agora, se as coisas não estão indo como eu quero, então eu vou andar cabisbaixo, eu vou andar triste, eu vou entrar na igreja, eu vou olhar tudo, eu vou ver todos os erros, eu vou apontar tudo, eu vou ser uma pessoa murmuradora, porque nada está acontecendo para mim. Isso não é o cenário pelo qual a igreja deve viver ao Senhor, porque o salmista diz: apresentai-vos a Ele com canto. Não só servir a Ele com alegria, mas apresentar a Ele com canto. Esse é o estado pelo qual Deus tem preparado a vida da igreja, porque muitas vezes a gente não consegue viver uma vida com Deus, porque a nossa vida ela é medida pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, e quando nós medimos aquilo que nós estamos vivendo, muitos estão retornando, muitos estão voltando atrás, muitos estão andando desanimados, alguns são empurrados espiritualmente, não conseguem ter um nível espiritual a ponto de ter um ápice na alegria da presença do Senhor. Muitas vezes nós saímos da nossa casa empurrado, saímos da nossa casa triste, saímos da nossa casa decepcionado com as circunstâncias que nós estamos vivendo. E quando chegamos aqui, não há canto nos nossos lábios, não há alegria de servir ao Senhor, há um peso muito grande dentro do nosso coração, porque não sabemos medir, na verdade, como é servir ao Senhor. Mas nessa noite eu vim aqui dizer para você, que servir ao Senhor não tem nada a ver com a circunstância, servir ao Senhor não tem nada a ver com o ambiente que você está vivendo, servir ao Senhor tem a ver com a decisão de você reconhecer a Deus na sua vida, como aquele que te salvou, como aquele que te deu uma segunda chance, como aquele que resgatou a tua vida, como aquele que diz que Ele é Deus, e se Ele é Deus, é Ele quem cuida de você. Aleluia! Ele cuida de você. Aleluia! E Ele diz: sabei que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus nessa situação. O Senhor é Deus nessa tua causa, o Senhor é Deus nesse ambiente que você está vivendo, o Senhor é Deus. E Ele diz: olha, não foi eu, mas foi Ele quem me escolheu. Para quê? Para poder ser o seu povo e ovelha do seu pasto. É Ele quem nos chamou para viver o que nós estamos vivendo hoje. Viver um momento onde sabemos que, se depender do ambiente que nós estamos vivendo, não haverá júbilo, não haverá alegria. Mas de uma coisa eu tenho certeza, de que quando nós estamos vivendo, servindo ao Senhor com alegria, quando nós estamos com um cântico de louvor, quando nós estamos se alegrando à sua presença, sabendo que Ele é Deus, não se preocupe, porque Deus, Ele tem cuidado da sua igreja. Até hoje Deus tem cuidado, até hoje Deus tem suprido. Não é por situações adversas que Deus abandonou você. Não é porque você está vivendo o momento que você está vivendo hoje, não é porque Deus não está olhando para você, muito pelo contrário, Deus está olhando para você, Deus está te vendo, Deus está cuidando de você, e que você está vivendo hoje, não se preocupe, porque faz parte do projeto de Deus, faz parte daquilo que Deus está fazendo na tua vida, faz parte daquilo que Deus está proporcionando para você. Talvez você não vai entender o que você está vivendo hoje, mas é o momento que você precisa viver, para lá na frente você conhecer o poder de Deus, a manifestação da graça de Deus sobre a tua vida. Então, para que você conheça, tem que viver o que você está vivendo hoje. Aleluia! Diga para o teu irmão que está ao teu lado: não tenha medo de viver o que você vive hoje. Às vezes nós temos medo de enfrentar os problemas, às vezes nós temos medo de encarar
aquilo pelo qual Deus está colocando na nossa vida. Tem gente que se recolhe, tem gente que prefere entrar dentro de um quarto, tem gente que prefere ficar deprimido, tem gente que prefere dizer, não vou para a igreja porque as coisas não estão indo como eu quero. Tem gente que está dizendo, as portas não se abrem, eu vou fazer o que na igreja? Se as portas não se abrem, meu irmão, minha irmã, não é por causa da igreja, não é porque Deus não quer abrir, é porque Deus está trabalhando ainda no teu caráter, Deus está forjando o teu caráter, Deus está mudando a maneira como você está conhecendo Ele. Ele tem o poder suficiente de apenas uma palavra Ele liberar e as portas se abrir para você. Deus tem o poder, Ele é Deus, o salmista está dizendo, Ele é Deus. Ele tem o poder de uma única palavra, toda a tua vida, toda a tua história mudar, mas Ele não quer mudar só a tua história, amém? Ele quer mudar você, Ele quer mudar você, porque você é povo dEle, você é ovelha do seu pasto, para que você saiba que Ele é Deus, e que Ele pode mudar qualquer circunstância. Amém? Celebrar o Senhor não tem nada a ver com o ambiente que nós estamos vivendo. Celebrar o Senhor não tem nada a ver com a circunstância, porque se eu for celebrar o Senhor diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, eu nunca vou ter uma vida de celebração a Deus, eu nunca vou ter uma vida alegre ao Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 17, ele diz o seguinte, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aleluia, não importa qual é a circunstância, não importa o que está acontecendo, mas eu e você, nós temos que andar sempre com a cabeça erguida, sorrindo, sabendo que existe um Deus que cuida, existe um Deus que supre, existe um Deus que pode abrir as portas ao momento que Ele quiser. Agora, sabe o que acontece? Muitas vezes a gente pensa que fechando a cara para Deus, nós vamos sensibilizar o coração de Deus. Ficar bicudo, nós vamos sensibilizar Deus. Dizer que não quero mais ir para a igreja, nós pensamos, eu vou dizer que não vou para a igreja para sensibilizar o coração de Deus. Não é assim. Isso não sensibiliza o coração de Deus. Murmuração não sensibiliza o coração de Deus. Você decidir ficar em casa não sensibiliza o coração de Deus. Sabe o que vai sensibilizar o coração de Deus? É quando você servir a Ele com alegria e apresentar a Ele um canto. Quando você passar pelas portas, independente da circunstância, você dizer, Senhor, eu estou aqui porque o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu júbilo. Não vivo pela circunstância, mas eu vivo pelo Senhor. Tudo aqui, meu amado, vai passar. Deus está te preparando, não é para você ficar nessa terra aqui. Deus está te preparando para você ir morar no céu, uma terra eterna, a vida eterna, onde você vai viver por toda a tua eternidade com o Senhor. Então não se prenda nas circunstâncias que você está vivendo aqui, não meça ao teu nível espiritual com aquilo que você está vivendo nessa terra, não. Independente disso, você tem que entrar por essas portas com cântico de louvor, com cântico de adoração. Você não pode olhar e ficar com a cara troncha, achando que Deus vai ser sensibilizado, não. Quando você chega aqui, que você começa a celebrar, quando você começa a se alegrar na sua presença, Deus, Ele se levanta do trono, porque tem alguém que está dizendo, ei, eu sou ovelha do teu pasto, eu vim aqui porque a tua presença me alegra, e então Deus, Ele começa a mover as suas mãos em nosso favor. Por isso, meu amado, esse é o ano de júbilo, esse é o ano onde nós estamos proibidos de olhar para a circunstância, nós estamos proibidos de pararmos no meio do caminho,
Esse é o ano onde nós estamos sendo desafiados, independente da circunstância que nós estamos vivendo, independente do ambiente, nós vamos andar de cabeça erguida, porque nós não estamos servindo a homens, nós estamos servindo ao Senhor com alegria, nós estamos a Ele oferecendo um cântico, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é merecedor do nosso louvor, Ele é merecedor, aleluia, de apresentarmos a Ele o melhor júbilo que pudermos apresentar. O salmista no Salmo 126, versículo 2 e versículo 3, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por esse povo. Oh, meu irmão, talvez você não saiba, mas há rumores daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Talvez você não perceba, mas há rumores, as pessoas comentam. Talvez você não ouça, mas alguém diz: eu conhecia fulano, eu sabia quem ele era, mas hoje, quando você vê para ele, quando você olha para ele, ele não é mais o mesmo, ela não é mais a mesma. Aquela família, viu, Deus do céu, ninguém podia. Aí agora eles estão indo para a igreja, precisa ver, aquela família está uma bênção, mudou todo mundo, vivia num pé de guerra, vivia num pau de macarrão voando para tudo quanto é lado, agora você vê eles de mão dada, você vê eles caminhando como família, indo para a igreja, as pessoas comentam. Sabe por quê, meu irmão? Porque tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, faz para que as outras pessoas, elas também possam ser atingidas. E talvez a gente não saiba valorizar o que Deus está fazendo, porque quando olhamos para nós, para aquilo que éramos antes, nós éramos ovelhas desgarradas sem pastor, não tínhamos esperança, não sabíamos o que aconteceria na nossa vida, mas hoje é diferente. Hoje eu sei o que vai acontecer para a minha vida amanhã, hoje eu sei o que Deus tem preparado para a minha família, você sabe disso. Então qual é a razão de não jubilarmos, qual é a razão de não nos alegrarmos na presença de Deus? Se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos resgatou, Ele rasgou a cédula do qual nós devíamos, está escrito lá, Terstelethai, já não existe mais dívida. Então eu tenho motivo suficiente para celebrar a Ele, porque Ele perdoou os meus pecados, Ele me resgatou da condenação da morte. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, meu irmão. Então eu tenho motivo para celebrar, eu tenho que começar a encher a minha alma desta alegria que o Senhor tem proporcionado para mim. Eu não posso ficar me alimentando do problema, eu não posso ficar me alimentando da circunstância, porque às vezes a gente dá mais vazão à circunstância do que aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Você quer ver uma coisa? Nós, quando estamos descontentes com algo, a gente logo mostra o nosso semblante. A gente, quando estamos descontentes com aquilo que não está favorável, a gente logo se nota, percebe-se, a gente já começa a fechar a cara, a gente já começa a colocar falha em tudo, a gente já começa a olhar o pecado de todo mundo, apontar os erros de todo mundo. Quando a gente está naquela deprê espiritual, meu irmão, nós somos muito afiados, e isso vai levando o tempo, porque a ideia, quanto mais a gente se afunda, mais a gente vai ficando deprimido espiritualmente, porque nós não aceitamos a situação pelo qual estamos vivendo. Agora, em contrapartida, quando Deus, Ele faz alguma coisa para a gente se alegra naquele momento, a gente festeja, aí no outro dia, quando o problema vem, a gente já não lembra mais o que Deus fez, a gente já se agarra no problema novamente. Você está entendendo? Você está entendendo? Aquilo que Deus está fazendo na nossa vida é muito maior do que a circunstância que estamos vivendo. Aquilo que Deus já fez e aquilo que Deus irá fazer. Olha para a tua vida, olha para a tua casa, olha para a tua família, olha o que Deus tem feito, olha as conquistas que você teve até hoje.
Talvez você pudesse pensar, mas eu nunca imaginaria hoje estar no ambiente que eu estou hoje. Mas Deus decidiu escolher você. Eu tenho certeza que você tem razão suficiente para celebrar a Deus o ano inteiro, todos os dias. Porque apesar de tudo que Deus já fez na sua vida, Deus vai continuar fazendo. Mas você precisa compreender que aquilo que Deus está fazendo tem que ser muito mais divulgado do que a circunstância que você está vivendo. Por isso, quando nós olhamos para as circunstâncias e alguém pergunta: e aí, como é que você está? Estou indo, estou na luta, está difícil, a porta está fechada, não consigo isso, não consigo aquilo, está uma dificuldade. A gente começa a falar um monte de coisa, mas esse ano tem que mudar. Quando alguém perguntar para você: e aí, como é que você está? Eu nunca tive tão bem como eu estou na presença do Senhor. Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Isso não é mentira, porque nós estamos dando vazão, nós estamos propagando aquilo que Deus está fazendo. E aí quando a gente olha para a nossa família, a gente vê a nossa família restaurada, a gente vê pessoas vivendo, os nossos filhos servindo a Deus. Existe coisa mais maravilhosa do que isso? Quando nós olhamos o texto da palavra do Senhor, lá em Êxodo capítulo 15, versículo 20, a Bíblia diz que Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, pegou um tamborim e começou a tocar o seu tamborim, tocando e dançando. Sabe por quê? Porque havia um ambiente onde eles estavam vivendo a alegria de atravessar algo que era impossível diante dos olhos dos homens. Quando atravessaram o Mar Vermelho, e aí a gente tem a oportunidade de celebrar a Deus, tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, e a gente não faz. A gente tem a oportunidade de propagar e de dizer o que Deus está fazendo, mas a gente só quer focar no problema. Mas aí, diga para o teu irmão que está ao teu lado: o problema não traz júbilo. O problema não traz júbilo, meu irmão. Se você quer viver uma vida de júbilo esse ano, se você quer de fato experimentar algo de Deus na sua vida, você tem que mudar o ambiente, você tem que mudar a tua mente, você tem que mudar o teu coração. Você tem que começar a compreender que agora, aquilo que você está vivendo, você não vive mais no natural. Aquilo que você está caminhando, você não caminha mais no natural. Esquece o natural da tua vida, esquece aquilo que os teus olhos estão vendo. Agora você precisa viver o âmbito do reino de Deus para você, porque o âmbito do reino de Deus é algo que Deus está te proporcionando e que ninguém pode proporcionar. O reino de Deus é um ambiente, quando ele vem, ele muda totalmente o cenário. Ele muda o cenário de tristeza para alegria, ele muda o cenário de escravo para aquele que foi liberto. O reino de Deus, quando ele vem para mudar tudo aquilo que está em volta da nossa vida. Então, quando nós como igreja estamos celebrando a Deus, estamos servindo ao Senhor com alegria, estamos dizendo: Deus, vem o teu reino sobre mim, vem o teu reino sobre a minha família, vem o teu reino sobre a minha casa. Porque quando nós celebramos, meu irmão, nós não estamos celebrando a homens, nós estamos chamando o reino de Deus a nós. E quando nós celebramos, Deus, ele tem prazer em se manifestar na nossa vida. Deus, ele tem prazer em se manifestar na nossa casa. Então, quando você está celebrando, logo a presença de Deus vai invadir o teu ser, e qualquer tristeza que possa haver, qualquer circunstância que possa tentar estar te abatendo, ela vai embora, porque a alegria, ela vai tomar a tua vida, ela vai tomar a tua alma. E então você vai fazer até como Miriam, vai ter vontade de dançar, vai ter vontade
vontade de pular, mas o problema está difícil, tá, mas o Senhor está comigo. O problema está difícil, tá, mas Deus está me guiando, Deus está me conduzindo. Então, onde quer que eu esteja, qualquer ambiente que eu esteja, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Porque quando eu decido mudar, o júbilo de Deus vem sobre mim. Quando eu decido mudar, já não há mais tristeza, já não há mais rancor, já não há mais doença da alma, porque eu decido sair de dentro do meu quarto para viver os desafios de Deus. Eu decido sair de dentro do meu quarto para viver os planos de Deus para a minha vida. E quando eu decido, meu irmão, não importa o que vier na minha frente, não importa as barreiras, não importa as dificuldades, não importa o que entrar na minha frente, o mais importante é que eu estou decidido, e aquilo que Deus quer fazer, Ele vai fazer, aquilo que Deus projetou, Ele vai fazer, aquilo que Deus disse que faria, Ele vai fazer, porque operando Deus, quem impedirá, meu irmão? Ninguém vai impedir. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos maiores momentos da nossa vida, nos momentos expressamos a gratidão, ou melhor, devemos expressar a gratidão a Deus, devemos caminhar em agradecimento a Deus, não podemos permitir que a tristeza seja maior. Sentimentos nós temos, às vezes haverá momentos na sua vida que você vai se deparar com alguma dificuldade, às vezes haverá momentos que você vai querer uma porta aberta e ela não vai abrir, haverá momentos que você vai querer realizar sonhos na sua vida e os sonhos não chegarão, mas isso não é motivo para você desistir na sua caminhada, ou para você viver uma vida de decepção, não, porque aquilo que Deus tem preparado para você é muito maior do que você pensa, aquilo que Deus tem preparado a tua vida, tem forjado o teu caráter, é muito maior, e é por isso que nós temos que ter a paciência de esperar o momento de Deus, de esperar aquilo que Deus tem preparado, e é o tempo dEle, não é o meu tempo, é o tempo dEle. Não sei quanto tempo vai demorar, mas o tempo que demorar, o tempo que for, eu vou servir a Ele com alegria, eu vou servir a Ele com júbilo, eu vou me apresentar a Ele com canto. Nada vai mudar, eu vou chegar e vou sair da minha casa alegre. O problema pode estar pegando fogo como for, aqui é o lugar onde Deus vai ordenar bênção sobre a tua vida. Não é lá, não é você ficando em casa, é aqui que o Senhor vai ordenar a bênção, é aqui que você vai estar em comunhão, é aqui que você vai orar a Deus, é aqui que através da igreja a unção vem, a liberação da bênção vem aqui, quando você está reunido com os teus irmãos, é aqui. Não importa, às vezes você entra triste, mas quando teu abre o coração, a alegria do Senhor invade você, e você sai diferente, você sai jubilando, você sai com a esperança de que Deus continua fazendo a sua vontade na sua vida. Por isso, não decida mais ficar em casa, aqui é o lugar para você celebrar a Deus, aqui é o lugar para você jubilar o Senhor, jubilar independente do que você está vivendo, independente da circunstância, independente se Deus fez ou se Deus não fez, aqui é o lugar onde Ele ordena a bênção, aqui é o lugar onde você aprende, aqui é o lugar onde você está em comunhão, aqui é o lugar onde você, no momento que Deus liberar a bênção, você está aqui, no momento que Deus liberar a porta aberta, você está aqui. Agora imagina Deus liberando a bênção, a porta aberta, e você está em casa lá reclamando, murmurando, dizendo: não vou mais para a igreja. A bênção passa e você não pegou, porque você não entendeu o momento de Deus, a maneira como Deus está fazendo, a maneira como Deus está trabalhando. Deus, Ele é a razão do nosso júbilo, meu. Não existe outra razão. Deus é a razão do nosso júbilo. A alegria é uma poderosa arma dada por Deus contra as adversidades e a tristeza. Eu decido me alegrar em Deus do que ficar triste pelo canto.
Quando procuramos nos aproximar mais de Deus através da comunhão da igreja e do aprendizado da palavra, nós fortalecemos a nossa fé e o nosso progresso em Deus resulta em alegria e esperança. Por isso que é aqui que eu tenho que escolher. Eu não posso mudar o meu rumo, eu não posso mudar o meu ambiente. O ambiente que eu preciso estar é aqui. Lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, Neemias acrescentou e disse o seguinte: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Amém? Mais uma vez, um ambiente onde Deus está, um ambiente de comunhão entre os irmãos, um ambiente de comunhão onde Deus manifesta a bênção, onde Deus manifesta a sua vontade. E de repente você está buscando a Deus uma cura, mas você já orou e a cura não veio. Mas em um ambiente como esse, você está vendo a atmosfera de Deus, o ambiente de Deus, você está vendo Deus ordenando a bênção. E aí quando chegar durante a semana, aí você vai lembrar e vai dizer: mas espera aí, havia uma enfermidade, e já faz alguns dias que essa enfermidade não se manifesta. Você está entendendo? Deus, Ele trabalha da maneira como Ele quer, não é como eu quero. Aí você entrega currículo em tudo quanto é lugar para que a porta se abra, e ninguém te chama. Você fica toda hora olhando para o celular, ninguém liga. E a segunda, e a terça, e a quarta, e cadê? Nada. Mas você não pode desanimar, porque aí você sai da sua casa e diz: eu vou celebrar o Senhor com canto, eu vou servir ao Senhor com alegria. Aí quando você menos espera, quando você chega na sua casa, que você vai abrir o celular, aí tem lá as mensagens, e ainda te dá a oportunidade de você escolher qual é a porta que você vai. Tenho certeza que já aconteceu isso com pessoas aqui, porque comigo já aconteceu. Tenho visto acontecer com pessoas, de chegarem a mim e dizer: e agora, pastor? Não tinha nenhuma porta, agora abriu 3 de uma vez. Qual que eu vou escolher? Ou então está numa porta e aparece outra maior ainda. Deus tem os seus meios de trabalhar. Deus não trabalha sendo conduzido pela nossa vontade. Deus nos conduz dentro da sua vontade. Amém? Deus não trabalha sendo conduzido pela nossa vontade, mas Deus nos conduz dentro da sua vontade. Então a minha o meu e o seu ambiente tem que ser um ambiente de festa, tem que ser um ambiente de louvor a Deus, tem que ser um ambiente onde nós podemos nos alegrar em Deus, alimentar-se do fruto do Espírito, saber ser grato e reconhecer os feitos de Deus na nossa vida, e isso vai nos dar força e ajudar a permanecermos firmes na rocha, quando decidimos não mais olhar para o problema. Por isso que esse é o ano de júbilo. Sabe o que está dizendo o ano de júbilo? Está proibido olhar para o problema. Diga para o teu irmão que está ao teu lado: está proibido olhar para o problema. É por isso que esse é o ano de júbilo. Está proibido ficar dentro do quarto na deprê. Se vai entrar dentro do quarto, vai entrar para orar, vai entrar para buscar Deus, para clamar. Fecha a porta do teu quarto e diz: Senhor, entrei aqui porque eu quero servir ao Senhor com alegria, quero te oferecer um cântico, aleluia. E aí o momento, ao invés de você ficar na deprê lá na cama,
se alimentando do problema, não, você vai se alimentar da alegria do Senhor dentro de você. Por isso, nessa noite eu vim aqui para dizer para você que esse ano de júbilo é o ano onde nós não vamos viver mais olhando para o problema. A nossa vida esse ano, a partir desse ano, tem que ser uma vida de alegria na presença do Senhor, uma vida de festa, porque o crente é assim, o crente tem que fazer festa. Aonde tem um cristão tem que ter festa, aonde tem um cristão tem que ter a palavra que as pessoas possam ouvir e dizer: esse ambiente aqui é bom, eu vou ficar aqui. Aonde tem um cristão, tem que ser um ambiente onde atraiam as pessoas e elas se sintam bem. Oséias capítulo 6, versículo 3, ele diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é a caminhada da minha vida e da sua vida. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Só que o Senhor se apresenta, não é um Deus ausente, Ele é um Deus presente. Por isso que quando nós estamos vivendo momentos, é porque Deus está nos forjando, trabalhando o nosso caráter. Ainda há coisa que precisa mudar dentro de nós, ainda há coisas que precisam ser transformadas. E enquanto isso vai acontecendo, eu vou me alegrando, eu vou festejando, eu vou entendendo aquilo que Deus está fazendo, porque no momento que Ele decidir, aí tudo vai fluir como Ele quer. Mas enquanto Ele não decidir, eu tenho que continuar vivendo aquilo que Ele quer que eu viva. Salmo 116, versículo 12. O salmista diz: que posso eu oferecer ao Senhor por tudo de bom que Ele me tem dado? O que eu posso oferecer ao Senhor? Porque nós, como seres humanos, nós não temos essa preocupação. E essa é a preocupação que deve existir no coração daquele que é grato ao Senhor. Porque o Senhor se alegra daquele que tem um coração nele. Então, quando eu entro na presença do Senhor, a minha pergunta é: o que eu posso oferecer ao Senhor? Porque Deus tem feito tantas coisas na minha vida, Deus tem feito tantas coisas na minha trajetória. Então, quando eu decido isso, eu estou compreendendo o ambiente que eu estou vivendo, eu estou compreendendo o ambiente pelo qual Deus está trabalhando na minha vida, e eu preciso ser honesto em minha avaliação. Quando na verdade eu chego à conclusão de que eu não tenho nada, ou por mais que eu ofereça ao Senhor, não será suficiente para agradecer tamanha bondade dEle na minha vida. Então eu tenho que saber que quanto mais eu me esforçar, ainda não é suficiente. Quanto mais eu me preocupar em oferecer algo para o Senhor, não é o suficiente, tamanha bondade dEle que foi por mim. Por isso, meu amado, essa é a noite de você se alegrar, essa é a noite de você jubilar na presença do Senhor, essa é a noite de você mudar essa fisionomia e essa cara fechada. Olha para o teu irmão aí, dá um sorriso para ele. Dá um sorriso para ele. Dá um sorriso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se alegra em Deus. Se alegra em Deus, meu irmão. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Ele está dizendo que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Agora, nós vamos entender o que o Pai está procurando aqui. O Pai não está procurando adoração, porque adoração
O Pai já tem milhares de anjos, serafins, querubins, estão em volta dele, adorando ele 24 horas. Mas a adoração, na verdade, o que Jesus está revelando aqui, é que adoradores são pessoas que se envolvam em sua presença, são pessoas completamente apaixonadas, entregues a Ele. Quando Ele está dizendo que o Pai procura verdadeiros adoradores, Ele está dizendo, o Pai está procurando alguém que se relacione, alguém que tenha entrega total, alguém que saiba valorizar, alguém que saiba tomar um ambiente na sua vida, alguém que saiba dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero me relacionar. Não há nada que possa impedir isso, porque quando Ele procura, na verdade, significa que está difícil de encontrar. Porque o ambiente que nós estamos vivendo hoje é um ambiente, muitas vezes, onde nós decidimos viver fora da sua presença. Nós até estamos na igreja, mas estamos fora da sua presença, porque não queremos nos relacionar, não queremos ter intimidade, não queremos jubilar, não queremos nos alegrar, porque dizemos, se o Senhor não fizer, então eu não vou mais servir a Ele. Aí Ele fica procurando. Aí Ele fica procurando alguém que se relacione, alguém que decida entregar totalmente a sua história e a sua trajetória dele. Talvez nessa noite, você chegou aqui, e você, apesar de estar na igreja, apesar de estar entre os irmãos, você ainda não tomou essa decisão, de entregar de fato o teu coração e a tua vida. Talvez alguns pormenores que precisam ser resolvidos na tua história. Talvez algumas coisas que você ainda está preso a isso. Por isso o ano de júbilo para você não tenha sentido. E o ano de júbilo só vai ter sentido quando você tomar uma decisão de que a sua vida, ela não pode ser uma vida em cima do muro. Ela não pode ser uma vida presa aos problemas e às adversidades. A sua vida precisa ser uma vida vivida dentro dos sonhos e dos projetos de Deus, pelo qual Ele te chamou. É um ambiente onde você precisa tomar essa decisão. E talvez nesta noite, você ainda não compreendeu isso. Porque, crente, meu irmão, eu tenho certeza de que você é. Mas uma coisa precisa ficar clara: adoradores que o Pai procura são aqueles que compreendem que servir ao Senhor tem que ser servir com alegria, tem que ser estar com um cântico de júbilo nos seus lábios. Isso é resultado de um relacionamento com Ele, isso é o resultado de uma intimidade com Ele. Por isso nessa noite eu quero convidar você a ficar de pé, para a gente orar. Eu quero convidar você a tomar essa decisão que vai ser o diferencial na sua vida. Diante de toda a história que nós falamos aqui a respeito de júbilo, de todas as circunstâncias que nós vivemos, nada pode parar você. Nada pode parar um adorador, não é assim que diz aquele louvor? Nada pode parar um adorador. Nada pode parar aquele que tem um relacionamento, aquele que decidiu se lançar a Ele. Por isso nessa noite, eu quero nessa noite dizer a você, que se você decidiu jogar todos os problemas para o lado, e apresentar a tua vida com canto e com júbilo ao Senhor, eu quero orar nessa noite com você. Queria te convidar a sair do teu lugar, para orar junto com você.
aquele pelo qual decidiu não mais olhar para o problema, não mais olhar para trás, mas viver agora a sua vida nele, uma vida de adorador, uma vida de relacionamento, uma vida de busca, uma vida de entrega total. Eu quero orar com você nessa noite, você que decidiu isso, você que não quer mais viver olhando as circunstâncias em volta de você, mas você quer mudar a tua história, você quer ver o mover e o agir de Deus, você não quer mais olhar para o problema, mas você quer olhar para aquele que tem a solução do problema na sua vida. Se há pessoas nessa noite tomando essa decisão, eu quero te convidar a ser corajoso e a sair do seu lugar nessa noite.